E aí, turma, eu sou o César, professor de História, e no vídeo de hoje é um breve resumo sobre a semana 3 do PET de História do nono ano, que vai trabalhar a questão das independências na América Latina. Alguns assuntos que foram trabalhados nas aulas anteriores vão ser muito importantes para a compreensão dessa aula, então caso não tenha visto, dá uma olhadinha lá, tem aqui no canal já a semana 1 e a semana 2, que é a questão do iluminismo, que vai trazer ali os ideais de liberdade, de igualdade entre os povos, principalmente na França, e depois um cara que vai chegar ao poder depois da Revolução Francesa, que vai ter um impacto muito grande nessas independências, que é a figura do Napoleão Bonaparte. E essa importância do Napoleão vai acontecer principalmente quando ele decretou o bloqueio continental, porque já que ele não conseguia enfrentar e derrotar a Inglaterra através do exército, através da marinha, ele vai tentar de uma outra forma, ele vai tentar enfraquecer a Inglaterra financeiramente, impedindo que outros países comercializassem, fizessem negócios com a Inglaterra. E ele vai fazer isso através do bloqueio continental, onde ele decretava que qualquer país ainda que mantivesse relações comerciais com a Inglaterra seria invadido pelo exército francês. E dentro desse bloqueio, dois países que eram bem independentes da Inglaterra, que não tinham passado ainda por um processo de revolução industrial e dependiam da Inglaterra para comprar os produtos manufaturados, que serão Portugal e Espanha. Portugal não vai aceitar de forma alguma esse bloqueio, vai continuar fazendo ali os seus negócios com a Inglaterra e vai ser então invadido pelas tropas napoleônicas. A Espanha, como estava no meio do caminho e também não estava respeitando muito o bloqueio continental, vai ser invadida também. Então, em 1807, a Espanha vai ser invadida pelas tropas napoleônicas, que depois rumaram para Portugal, mas como a Espanha estava no meio do caminho ali, foi invadida também. E o então rei espanhol, Fernando VII, vai ser tirado do poder e Napoleão vai colocar seu irmão no poder no lugar do rei da Espanha. Só que o rei de Portugal, Dom João VI, vai acabar partindo de Portugal e vindo para o Brasil. Só que isso é tema para outras aulas. Ainda na Espanha, quando o rei Fernando VII ele cai e assume o poder do irmão de Napoleão, os espanhóis que viviam aqui nas colônias, na região da América Latina, que hoje é Argentina, Peru, Chile e tudo mais, não vão aceitar essa nova liderança, não vão aceitar a figura do irmão do Napoleão como rei. Então esse grupo que controlava a política dentro da colônia, que tinham mais relações com os espanhóis, que eram chamados chapetones, que tiveram contato ali com o sentimento de nacionalismo, de liberdade, vão tentar proclamar a independência para manter ali a ideia espanhola sem influência de Napoleão. E eles vão se unir com uma outra camada social da América Espanhola, que eram os chamados criollos, que eram os descendentes de espanhóis mais nascidos na América. E o fato deles terem nascidos na América faz deles, aos olhos dos chapetones, que eram os nascidos na Espanha, inferiores. Então eles não tinham tantos direitos políticos, embora fosse uma elite econômica também, de comerciantes e tudo mais, eles não poderiam ter poder político nenhum, porque eles nasceram na colônia e não em Espanha. E a princípio eles vão se unir para tentar tornar alguns países independentes. Alguns vão acabar se conseguindo, mas outros vão acontecer apenas depois. Porque nós teremos duas fases dessas independências na América Latina, uma até 1815, que era enquanto Napoleão estava no poder, e outra a partir do momento em que o Napoleão sai do poder. Porque daí é o momento em que os criollos vão ver a oportunidade de se verem independentes totalmente, sem nenhuma relação com os chapetones, agora para poder chegar ao poder também. E aquela aliança que foi feita entre os dois grupos vai ser rompida totalmente agora. E agora a guerra civil era entre os criollos e os chapetones. Porque se aquele primeiro momento, as primeiras independências foram baseadas principalmente nos ideais franceses de liberdade, agora, nesse segundo momento, vai ser também pelos ideais de igualdade. Os criollos queriam os mesmos direitos dos chapetones. Os chapetones, os espanhóis, vão pedir ajuda para os Estados Unidos e para a Inglaterra para tentar manter as relações do jeito que era, com relação de colônia, os chapetones no poder, seguindo ali o que foi decretado no Congresso de Viena, que depois que o Napoleão perde o poder, vão fazer um congresso ali para tentar deixar tudo do jeito que já era, só que os criollos não vão aceitar. E esses dois países, a Inglaterra e os Estados Unidos, também não vão apoiar. A Inglaterra tinha medo que se voltasse a ser um processo de colonização ali acontecesse o fechamento dos portos e a Inglaterra não pudesse comercializar seus itens, e os Estados Unidos, obviamente, via nessa oportunidade de independência rompimento geral da influência da Europa dentro da América, e aí abrindo espaço para que os Estados Unidos tivessem mais influência nesses novos países que estavam se formando. E vai ser nesse momento de guerra civil entre criollos e chapetones para fazer acontecer a independência e assumir o poder, nós teremos o surgimento das figuras que ficaram conhecidas na história como Libertadores da América. E sim, tem uma influência direta ali na competição de futebol da Libertadores. Os dois maiores libertadores da América serão o Simão Bolívar e o José San Martín, que eram criollos, eles eram de elite, eles eram de família que eram militares, de uma família mais elitizada, só que
nascidos na colônia, então eles não podiam chegar ao poder. Então vão fazer a guerra civil para poder tornar o país independente e assim chegar ao poder. O Bolívar vai sair ali da região da América Central e vai descendo o continente. Um dos países que ele tornou independente vai acabar carregando seu nome depois, que é a Bolívia. E o José de San Martín vai sair da Argentina, tornando outros países livres. Eles vão se encontrar para tentar realizar uma ideia do Simão Bolívar, que era de tornar uma América Latina única. Só que o José de San Martín discordava dessa ideia. Então essa ideia de tornar a América Latina um único país, unido e forte, nunca vai acontecer. Até porque os vários interesses de várias elites econômicas das regiões também vai impedir de se unir. Então, por isso que a América Latina vai ser toda fragmentada em vários países: Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, Peru, diferente da América Portuguesa, que quando se torna independente, se torna um único país. Então, como vários grupos queriam ter autonomia, não queriam depender de outros, vários países vão surgir naquele contexto. Mais uma coisa proposta pelo Bolívar vai acontecer, que é o chamado pan-americanismo, que é a cooperação entre esses países. Não existe uma unidade central, mas existe a cooperação entre eles, principalmente militar e econômica, para evitar uma nova recolonização nesse momento, para evitar um contra-ataque. Então, eles se mantêm unidos com autonomia para cada grupo, mas militarmente para evitar uma nova invasão. Mas uma coisa que nós devemos deixar claro é que essas independências aconteceram pelas elites, pelos crioulos, pelas figuras relevantes da sociedade, que depois vão assumir o poder, que vai gerar ali o que a gente chama de caudilismo, que são essas pessoas influentes em determinadas regiões que vão assumir o poder, que faziam parte da elite. Assim como os Estados Unidos, a Revolução Americana, a Guerra de Independência também vai acontecer através das elites. Não foi algo que o povo mais pobre organizou para tornar o país independente, mas não foi ali a elite que não queria ter que prestar contas, que queria mais autonomia, poder. Não queria ter que prestar contas para a metrópole, queriam tomar o controle total. Dos países que tentaram fazer uma revolução e tornar independentes através do povo, nós temos o México ali com os dois padres, que vão tentar fazer a independência, mas os dois padres vão ser mortos e depois vão proclamar a independência, mas vão colocar uma monarquia, que é uma forma ali de tentar de tornar independente, mas manter o controle social ainda, evitando que o povo chegasse ao poder, e o monarca, o rei, garantiu que o poder continuou ali na mão das elites. O Uruguai também vai tentar fazer uma independência popular, mas logo vai acontecer uma guerra entre o Brasil e o Uruguai, e o Brasil vai incorporar o Uruguai na chamada Cisplatina. Apenas um país da América Latina vai conseguir fazer a sua independência através do povo e não das elites, e esse país foi o Haiti, o primeiro país da América Latina a se tornar independente e o primeiro a abolir a escravidão, porque a independência foi feita pelos escravos, na figura de um líder chamado Toussaint Louverture, que vai unir os vários escravos que viviam na ilha, que eram um número infinitamente maior do que os brancos colonos, os donos de escravos, e eles vão conseguir tornar o Haiti independente. Eles vão começar a se articular durante o período dos jacobinos, durante a Revolução Francesa, que vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Então a escravidão começa, então os antigos escravos começam a se articular, começam a se organizar, e depois, quando Napoleão chega ao poder, e ele vai voltar à escravidão nas colônias francesas, os escravos já organizados vão partir para a guerra. Eles não aceitam voltar à condição de escravos, então eles tomam a parte francesa da ilha, o Haiti era metade francês e metade espanhol, e depois eles tomam a parte espanhola também, expulsando os franceses e espanhóis, que depois vai ficar conhecida como República Negra do Haiti. Por isso que a independência do Brasil depois vai acontecer centralizado na figura de Dom Pedro. Dom Pedro, que já tinha o poder antes, vai tornar o país independente e vai continuar no poder. Ele fez isso, ele tornou o país independente basicamente para evitar uma haitização do Brasil, para que, com medo que os escravos aqui no Brasil, que eram muito superiores aos brancos colonos, fizessem uma revolução aqui também e tomasse o controle. Mas isso é caso para a aula da semana que vem. Mas assim, encerramos o domínio espanhol na América. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários e nos vemos na semana que vem. Valeu!